Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema importante da sociologia que tem a ver com a maneira como o homem enxerga o mundo, né? O homem ser humano. E isso vai possibilitar a gente compreender como que as culturas nascem, tá? Então, não sei se o microfone tá bom, tá um barulho na rua. Mas então, o que acontece? Esse tornar-se humano está totalmente atrelado à nossa capacidade de pensamento. Mas o que é interessante observar é o seguinte, não é só o pensamento no sentido de o ato de pensar, mas o que a gente faz com o pensamento, com a fala e os símbolos que a gente representa, né? Que a gente aprende a entender e a comunicar aos outros. Isso é o tornar-se humano, né? Então tem uma citação interessante aqui que eu vou ler para vocês, do ensaio sobre o homem, introdução a uma filosofia da cultura humana, que diz o seguinte: comparado aos outros animais, o homem não vive apenas em uma realidade mais ampla. Vive, pode-se dizer, em uma nova dimensão da realidade. O homem vive em um universo simbólico. Então, esse simbólico, ele está totalmente atrelado à maneira como cada indivíduo aprende a significar, criar, recriar, expressar o seu entendimento de mundo. Só que esse entendimento de mundo, ele está completamente atrelado, ele está completamente influenciado pela maneira como ele aprende, fruto do grupo em que ele foi inserido ou que ele está inserido desde o seu nascimento. Então, os variados grupos humanos significam e ressignificam questões do cotidiano e a visão do mundo e a visão da vida de formas diferentes. Por isso que eu digo que esse tornar-se humano no sentido de como que o que eu sinto e como que eu comunico o que eu sinto está diretamente atrelado à maneira como eu vou aprender no grupo em que eu vivi a expressar o mundo, né? Expressar o sentimento e recriar esse mundo em mim como ser humano. Isso é feito de maneiras diferentes, fruto de momentos históricos diferentes, fruto de valores aprendidos de forma diferente. Então, é interessante compreender isso, porque isso aqui é a chave para a gente entender variados tipos de cultura e compreender que o que a gente sente e como que a gente comunica o que a gente sente, e esses símbolos, os ritos, né? Ritos de passagem que são diferenciados em variadas sociedades. Por que são variados, né? E por que o rito, que para mim é extremamente importante, pode não ser importante, certamente não será para um outro tipo de ser humano em uma outra sociedade. Então, observar esse tornar-se humano como uma construção social é importante, porque aí você consegue compreender e relativizar culturas diferentes da cultura em que você está inserido, tá? Então, é interessante observar o seguinte, e eu vou ler mais um trechinho aqui do livro, que é o livro Introdução à Sociologia, que fala sobre essa parte, né? E tem partes interessantes aqui, olha só que interessante. O homem, portanto, é capaz de abstrair situações e emoções e de transformá-las em imagem. É capaz de simbolizar, armazenar significados, separar, agrupar, classificar o mundo que o cerca segundo determinadas características. Dessa habilidade provém a capacidade de projeção, e isso aqui é muito interessante. Quando a gente projeta algo, a gente joga o quê? Uma ideia para frente. Essa ideia é uma construção da nossa mente, então é uma tentativa de criar o futuro. Então isso é bastante humano, isso é da natureza junto com a maneira como a gente significa as questões
Então, nesse sentido, natureza e sociedade do ser humano, tá? Deixa eu voltar aqui. Sim, provém da capacidade de projeção, a ideia de tempo e espaço e o esforço em preparar o futuro, características que permitem o desenvolvimento da ciência. Então você vê, a gente está vivendo um momento agora de grande incerteza em função da pandemia do coronavírus. Então a gente está agora em agosto de 2020 e todo o mundo, a parte científica, está atrás de uma vacina ou de um medicamento para que a gente possa ter uma vida não tão certa em relação a essa questão específica do vírus, né? Que é um vírus recente e muito ainda desconhecido dos pesquisadores. Então, tudo que está sendo feito agora é um grande esforço, né, para tentar solucionar uma questão lá na frente, no futuro. Isso é típico do ser humano, né? Porque isso só pode existir fruto da nossa capacidade de pensar, armazenar ideias, ressignificar ideias, transformar ideias para criar soluções, estudos, pesquisas e o que mais possível para o futuro, né? Isso é o centro da capacidade simbólica e isso é completamente o que define o ser humano, tá? Como um ser vivo que é capaz de projetar para o futuro. Essa nossa projeção viabiliza a existência de ciência, que viabiliza o que a gente vive hoje, que é a tecnologia, e que vai viabilizar grandes transformações, não só na questão de estudos para melhorar nossas situações e questões e dificuldades que apareçam no âmbito da saúde, mas em melhorias, essa é a ideia, né, da vida em sociedade, no futuro e no presente, tá? Então, esse tornar-se humano é interessante de ser pensado, porque no primeiro momento, quando a gente pensa e debate essas questões e reflete sobre isso, as pessoas imaginam, não, a pessoa já nasceu e é um humano. Não, tem uma construção desse humano. E essa construção desse humano é diferenciada dependendo da cultura em que você esteja inserido e dos valores que essa cultura, valores, ritos, mitos e situações e aprendizados que essa cultura vai te proporcionar e te ensinar, tá bom? Então, uma pequena reflexão para não ficar muito extenso sobre o que nos faz humano da maneira como somos e como que essa questão do pensamento é trabalhada e é diferenciada, fruto, a gente tem que estar sempre fazendo dando aquela relativizada no sentido de contexto de época, como que o espaço, como que o tempo e tudo que está envolto nessas duas esferas, espaço e tempo, explica muito do que cada ser humano, de como cada ser humano compreende, como cada ser humano vai estar no mundo, no momento em que estiver vivendo e sendo influenciado por uma determinada cultura e por determinados valores daquela época em que ele está inserido, tá bom? Então por hoje só essa pequena reflexão. Até a próxima.